Atos capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos meditar na palavra de Deus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, eu repito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém, meus irmãos? Todos podem se assentar. Meus irmãos, este texto, ao sair hoje de nossa celebração da manhã, que foi uma celebração maravilhosa da ceia do Senhor, e estivemos juntos em família, meu irmão Fabrício, a minha mãe, almoçamos, e depois eu fui meditar um pouco para compartilhar com os irmãos nesta noite a palavra de Deus. Isso se estendeu até 6:10. E o texto que já estamos tratando há algum tempo, e eu quero frisar novamente sobre ele, fala sobre o fato de que nós somos testemunhas de Jesus. O texto de Atos 1 começa com o estabelecimento da igreja, a ascensão de Jesus. E Atos capítulo 1 começa onde os evangelhos terminam. Os evangelhos contam a história do ministério de Jesus, e também quando Lucas, que escreveu o terceiro dos evangelhos, termina a sua narrativa, ele termina concluindo com os discípulos a ação de Jesus no ministério, com eles, ensinando-lhes, vivendo, estando perto. E a narrativa de Lucas termina com o caminho de Emaús, Jesus entrando na casa, no quarto fechado, e Lucas termina ali. Imagine os senhores se a gente terminasse de ver a narrativa dos evangelhos e de repente já entrasse a carta de Paulo aos Romanos, e a gente se perguntasse, por exemplo, como é que o evangelho chegou em Roma? O que aconteceu? E é exatamente aí que a narrativa de Atos entra, para mostrar o que aconteceu depois que Jesus cumpriu o seu ministério aqui.
depois que Jesus fez as obras que fez, depois que Jesus andou pela Palestina, fez a sua obra, pregou, salvou, libertou. E também o livro de Atos vai mostrar as ações dos apóstolos. Por exemplo, o ministério de Pedro é ressaltado até o capítulo 12. Do capítulo 13 para frente, entra em evidência o ministério de um grande homem, o apóstolo Paulo. E aí a gente tem uma conexão entre os evangelhos e a igreja. Entre os evangelhos, entre o período em que Jesus exerceu o seu ministério e a igreja agindo no nome de Jesus. Atos também registra a obra do Espírito Santo, que é uma grande obra. Tem um hino antigo que os pentecostais cantavam, e hoje não o vejo muito mais, mas ele diz: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. A obra do Espírito não pode ser detida, a obra do Espírito não pode ser impedida. Quando o Espírito de Deus resolve agir, ele age mesmo. A obra do Espírito Santo em Atos é algo tão evidente que um grande escritor disse que o livro de Atos poderia ser com muita propriedade chamado de Atos do Espírito Santo e não dos apóstolos. Poderia ser nomeado assim, de tanto que a gente vê o Espírito de Deus agindo nas páginas do livro de Atos. E aí, imagine você, quando começa uma narrativa, quando alguém escreve um roteiro e resolve fazer algo para impactar alguém, quando alguém vai escrever um roteiro de uma peça ou de um filme, ninguém começa uma peça com algo inexpressivo ou com algo calmo. Você começa com ação, com algo evidente, algo bombástico, que você possa desenvolver aquela narrativa até chegar num clímax, até chegar num ponto culminante, para atrair a atenção de quem ouve. Lucas começa de outra forma, a não ser pela ascensão de Jesus ao céu, que é algo dramático e miraculoso. A narrativa de Lucas 1 começa de forma calma, para tratar de um assunto especialíssimo. Ele começa calmamente, saudando: ó, te escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Quem é Teófilo? O nome Teófilo significa amigo de Deus, mas a gente não sabe quem era essa pessoa, além da saudação que Lucas faz para este homem. E ele começa de forma calma, dizendo: olha, eu escrevi esse tratado para falar a respeito do que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ele começa com a sua saudação. Por que será que Lucas não começou Atos dos Apóstolos falando do Pentecostes? Vento, fogo, língua de fogo, repartida sobre os discípulos, aquele ambiente totalmente espetacular, a cidade de Jerusalém parada, vindo ver às 9 horas da manhã, o que era aquele barulho que perturbava a cidade. Lucas não começa com a narrativa do Pentecostes. Seria mais dramático, seria mais vibrante se ele começasse assim. Porém, Atos é um segundo volume. O primeiro é o Evangelho, que conta a história de Jesus, e depois, na sequência, quando Jesus sobe ao céu, a história da própria igreja. Era necessário fazer saudação, era necessário as recomendações iniciais, e a narrativa inicial de Atos faz uma ponte entre o Evangelho e a história inicial da igreja. No final do seu Evangelho, os cristãos estavam como aqueles que nós vimos no templo. Alguns desistiram, uns do caminho de Emaús, outros do quarto fechado. No início de Atos, eles já estão esperando o Espírito descer, estão esperando a chegada do Espírito, estão esperando, conforme a ordem de Jesus, aguardando até que do alto fossem revestidos de poder. E aí
a gente vê Atos explicando o que aconteceu no início da igreja cristã. A leitura de Atos é uma leitura muito agradável. Eu recomendo que você leia. Se você não está lendo a Bíblia todo esse ano, comece com os evangelhos, leia todos eles. Depois chegue em Atos dos Apóstolos, vá até as cartas de Paulo, leia todas elas. E depois você vai até as epístolas gerais, e você vai chegar ao final do Novo Testamento, e vai gostar da leitura. E a gente começa, meus irmãos, com Lucas orientando os discípulos, passando as orientações de Jesus aos discípulos. Ele diz, não só o que Jesus fez, mas o que ele também ensinou, os mandamentos que ele deu pelo Espírito Santo, dizendo que Jesus ficou com eles durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus estava com os seus discípulos, o Jesus ressuscitado. Algumas pendências precisavam ser resolvidas. Por exemplo, aqueles homens tímidos, medrosos, trancados dentro de um cenáculo, aqueles homens que desistiram da caminhada cristã e estavam andando para Emaús, indo embora, mesmo sabendo que Jesus já havia ressuscitado. Jesus precisava resolver essas pendências com eles. Você já viu que na caminhada cristã, muitas vezes, a gente vai deixando pendências pelo caminho, a gente vai deixando coisas por resolver, e Jesus tem interesse em que nós resolvamos as nossas pendências, em que nós não deixemos coisas por resolver, ou que procrastinemos, adiemos as decisões importantes. Jesus ficou com eles durante 40 dias. O Cristo ressuscitado resolveu estar perto dessa gente. Um era desconfiado, outro estava desistindo, outros estavam com medo, e Jesus escolheu ficar um tempo a mais com eles. Jesus permanece com eles, e ele aparece para aqueles que estavam no caminho de Emaús indo embora. Ele aparece para eles. Enquanto eles conversavam a respeito dos acontecimentos, Jesus aparece, e Jesus começa a abrir os olhos deles a respeito das profecias, a respeito das escrituras, e o coração deles começou a arder enquanto Jesus falava. E quando eles chegaram no lugar, na aldeia, já era tarde. Jesus fez menção como quem ia para mais longe. Eles convidaram o Senhor, já se faz tarde, entra, fica conosco, vem cear com a gente. E ele foi conhecido deles quando partiu o pão. Jesus apareceu para aqueles que estavam lá dentro do cenáculo fechado, entrou com as portas fechadas e depois também saiu. Jesus chegou numa outra vez, quando o incrédulo Tomé também estava, e apareceu diante deles. A verdade é que nesse período de 40 dias, Jesus chegava e saía. Jesus aparecia e ia embora. Jesus chegava e não ficava muito tempo. Jesus apareceu para eles também na praia. Jesus apareceu para eles em algumas circunstâncias, e eles já estavam sendo preparados para o dia em que Jesus haveria de se ausentar, porque o próprio Jesus lhes disse: eu vou e vos enviarei o outro Consolador. Jesus apareceu, Jesus se foi. Isso deixava-os alertas. Por quê? Porque eles não sabiam qual seria a próxima vez que Jesus iria chegar. Eles não sabiam qual seria o próximo momento, meus queridos diáconos, obreiros, que Jesus ia aparecer no culto, que Jesus ia chegar, que Jesus ia estar presente. E aí eles ficaram alertas, porque em muitas ocasiões Jesus se apresentou no meio deles. Isso me faz lembrar que muitas vezes nós também ficamos descuidados, não ficamos atentos. Pode ser que Jesus tenha algo reservado para agora, mas a gente, na nossa acomodação, a gente vai deixando passar. Amanhã a gente vem, amanhã a gente faz.
amanhã a gente vai ser mais crente, amanhã eu vou buscar mais, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou me envolver mais, vou me doar mais, mas a gente nunca sabe se o amanhã vai chegar, e a gente nunca sabe se amanhã a gente poderá ser a bênção que a gente pode ser agora. Então a palavra de Deus diz assim, ó, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você ouve a voz do Senhor, hoje é dia de dizer, eis-me aqui. Hoje é dia de dizer, conta comigo, Senhor. Hoje é dia de dizer, estou pronto, pode me usar. Hoje é dia de dizer, Senhor, entra na casa, toma, a casa é sua, pode ocupar o lugar. Hoje é dia de dizer assim, Senhor, eu não dei prioridade até agora, mas a partir de agora, sou todo teu, é tudo seu, entra e faz morada. Quem pode dar glória a Jesus? Por isso, glória a Deus, o Cristo ressuscitado estava com eles. Aparecia pastor Adriano e desaparecia, chegava e saía. Isso deixava-lhes alerta, deixava aqueles irmãos alertas. Quando é que Jesus haveria de chegar? Eu tomo aqui algumas lições importantes. Primeiro, a lição a respeito da veracidade da ressurreição. Jesus estava vivo, Jesus andou no meio deles, Jesus deu-lhes provas abundantes, infalíveis, sendo visto por eles por 40 dias e falando com eles a respeito do reino de Deus. Eles eram testemunhas de que Jesus estava com eles. No versículo de número 4, e estando com eles, Jesus lhes disse, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E ele diz, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí, meus irmãos, Jesus andou com eles, falou com eles, ceou com eles, foi tocado por eles, eles viram o Mestre. E poderia até acontecer que alguém duvidasse da ressurreição de Jesus. Há um filósofo recente da história que diz que um corpo morto não pode ressuscitar, mas para nós que somos cristãos, nós sabemos, Jesus está vivo, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. Pode levantar a mão se quiser. Porque Ele vive, nós temos esperança. Porque Ele vive, nós olhamos para cima e sabemos, a nossa vida está segura na mão de Deus. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Glória a Deus. A fé na ressurreição, a veracidade da ressurreição, isto é a base para a nossa fé. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é basilar para a mensagem do Evangelho. O Evangelho não seria o Evangelho se estivéssemos a pregar um Cristo morto. O Evangelho não causaria nenhuma mudança, nenhum impacto em nós, se nós tivéssemos a nossa fé apenas num Cristo crucificado, morto, carregado, destruído, derrotado. O poeta cristão, na voz belíssima de Feliciano Amaral, já expressava na poesia: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Aleluia. Quem pode levantar as mãos para o céu? Esse é o Cristo que cremos. Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ele morreu, mas a cruz não pôde segurá-lo. Ele morreu, mas o túmulo não pôde segurá-lo. Porque ao terceiro dia, com poder e grande glória, anjos do céu desceram, removeram a pedra do sepulcro. Os guardas desmaiaram de terror. A pedra foi removida e Jesus, pelo poder do Espírito, foi levantado da morte. E o escritor sacro também diz que pelo seu próprio poder ele se levantou da morte. O nosso Jesus é poderoso, está vivo para sempre. Glorificado seja o seu nome. Aleluia, glória a Deus. A ressurreição de Cristo
é algo que é base para a nossa fé. Se Jesus tivesse permanecido morto, a mentira dos judeus tinha perpetuado. Eles diziam que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Diziam que eles foram de noite, roubaram o corpo de Jesus e o esconderam, só para dizer que Jesus estava vivo. Mas quando o governador pergunta o que aconteceu, ele fala assim: nós não vimos, nós desmaiamos. Se eles estavam desmaiados, como é que eles viram alguém roubar o corpo? Você vê que você pega o mentiroso na mentira dele mesmo. Nós estávamos desmaiados. Então quem roubou o corpo? Você está afirmando que alguém roubou como? Você viu como? Quem vê alguma coisa dormindo? Quem vê alguma coisa estando desmaiado? A mentira deles foi pega no contragolpe. Jesus não foi roubado, Jesus estava vivo. Jesus apareceu para eles, e a fé na ressurreição embala-nos para a caminhada cristã. Você pode até pensar em desistir, mas você lembra de Jesus, ele diz assim: eu venci o mundo, aleluia. Você até pode pensar em parar, mas você olha para a cruz e vê Jesus indo até o final e dizendo: está consumado. Então tem para te dizer uma verdade: Jesus foi até o final, ele é o nosso exemplo. Então não pare, não desista. A irmã Renata cantou: não ceda, agora, descanse. Olha, você vai vencer em nome de Jesus. Olha para Jesus, segura na mão de Jesus, continua. A nossa fé no Cristo vivo nos levará mais adiante. Você pode adorar a Deus por isso? Glória a Deus. Os judeus diziam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Os cristãos só poderiam refutar isso com o seu testemunho. E a forma, irmã Grazi, que eles podiam afirmar que Jesus estava vivo, é que eles até morriam por causa disso. Ninguém morre por causa de uma mentira. Ninguém dá a vida por algo que não é verdade. E aquele bando de homens e mulheres que seguiram a Jesus, aqueles discípulos, afirmavam que Jesus estava vivo. E diante da perseguição que sucedeu na história da igreja, quando os imperadores levavam os crentes para as arenas, para as feras, quando levavam os crentes para as fogueiras, e eu me lembro de Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João, foi bispo na cidade de Esmirna, estava com 80 e tantos anos, e numa das perseguições do Império Romano, aquele velho pastor foi colocado em praça pública, instado a negar a Jesus. E ele disse para os seus algozes: como eu posso negar ao meu Jesus que deu a vida por mim? Como posso negar o meu Jesus que me fez tanto bem? Ele já bem velho, ele diz: não nego Jesus, Jesus morreu por mim, Jesus me salvou. E eles amarraram o velhinho, colocaram na estaca, colocaram a lenha debaixo e diziam: vamos colocar fogo, nega Jesus para ficar vivo. Ele dizia: eu não posso negar o meu Jesus que deu a vida dele por mim. Aí colocaram o fogo começou a aumentar. Nega Jesus que a gente apaga o fogo. Não posso negar o meu Jesus, como eu faria isso com ele que deu a sua vida por mim. Aumentaram o fogo e o velho levantou os olhos para cima, amarrado numa estaca e as chamas subindo. Ele olha e diz assim: aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo, porque eu já estou vendo o meu Jesus de braços abertos me esperando. Ninguém morre por mentira, mas por causa da verdade a gente morre. Está sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo que Jesus está conosco e nós podemos glorificar o nome dele. Com o seu testemunho, aqueles crentes afirmaram que Jesus estava vivo e morreram por causa dessa verdade. Aleluia. A irmã Esther disse que Jesus é maravilhoso, e ele é mesmo. Que Jesus maravilhoso é este nosso. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. O povo em Jerusalém sabia que Jesus tinha sido morto. O espetáculo foi público.
aquele homem galileu carregando uma cruz, que caiu no caminho, que foi ajudado por Simão o Cirineu, que não abriu a boca. O espetáculo foi público. Do lado de fora da cidade, quando a cruz foi levantada e ele bradou: está consumado, o céu se escureceu, a terra tremeu, sepulcros se abriram, o véu do templo rasgou-se. Foi notório a morte de Jesus, mas a ressurreição de Jesus foi de madrugada. As mulheres viram o túmulo vazio, viram os anjos. E agora, como é que o povo poderia saber a verdade a respeito da ressurreição de Jesus? As testemunhas de Jesus são aqueles que podem falar a respeito de Jesus. As testemunhas de Jesus são aqueles que podem dizer quem Jesus é. E aqueles irmãos resolveram viver uma vida de testemunha de Jesus. Ser uma testemunha, vem a palavra da raiz grega martúria, que quer dizer Marte. Uma testemunha deve estar pronta para pagar com a própria vida por aquilo que afirma. E eu já disse dos cristãos morrendo nas arenas, nas perseguições, dos mártires que dão a sua vida por Jesus. Mas há uma contradição. Nós afirmamos que somos testemunhas de Jesus, mas queremos viver para nós mesmos. Não aceitamos ser moldados por Jesus, enquadrados por Jesus, conformados pelo poder do Evangelho. Até gostamos de dizer que somos testemunhas de Jesus, mas quando precisamos ceder, não cedemos. Quando precisamos conformar a nossa vida pelo padrão da palavra de Deus, não queremos abrir mão. Nós somos testemunhas apenas de boca, muitas vezes, porque muitas vezes a vida que levamos pode destoar da mensagem que pregamos. Ser testemunha de Jesus exige de nós coerência. Coerência. Esta palavra é para você e para mim. Todos nós precisamos ouvi-la. Não podemos descuidar do fato de que somos as testemunhas. Qual a prova que a vida cristã dá certo? Você. Qual a prova que a vida cristã vale a pena? Você. Não é olha para o outro, é olha para nós. Nós estamos num tempo de gente que diz: olha para Jesus, olha para mim não. Tem que olhar para mim sim. Tem que olhar para você sim. Quem são as testemunhas de que o Evangelho é o poder de Deus? Nós somos. Nós temos que ser as testemunhas. Alguém que conhece você, a sua história, e olha: poxa, fulano, eu vou usar uma expressão coloquial. Eu encontrei alguém dizendo outro dia: Laurinha, estou vendo você e o Marcos aqui, está com a camisa do Flamengo, bonita a camisa, Deus te abençoe. Olha, a pessoa falando assim: fulano era da pá virada. Eu fiquei imaginando a pessoa com a pá virada. Mas da pá virada quer dizer que era atrapalhado, era uma pessoa atrapalhada. E olha, mas fulana mudou, mas fulana agora é outra pessoa. Se você vê, você nem imagina, você nem acredita que é ela mesma. Eu dei tanto glória a Deus, gente. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz isso na vida de alguém, isso é um testemunho de arrebentar. Isso é um testemunho que faz a gente vibrar. Porque Jesus pegou aquela pessoa que era da pá virada, Evandro, e transformou numa ovelha, transformou numa mãe de família, transformou numa pessoa de bem, uma pessoa decente. Quem olha agora fala assim: olha que bênção, como Deus é bom. Meus irmãos, Deus é bom mesmo. O mesmo que Ele fez na vida daquela pessoa que era da pá virada, Ele faz na vida de qualquer pessoa. O Evangelho é o poder de Deus e nós somos a testemunha de Jesus.
Lembra de João Batista? João Batista foi o último dos profetas, e Jesus disse, irmã Esther, que da linhagem humana não teve homem, irmã Mônica, igual a João. Grande, homem de Deus, homem grande, nascido de mulher, não teve ninguém igual. João Batista pregava mensagens duras. Não tem aquela, a gente gosta da mensagem que faz guti-guti, né? Aquela que massageia a bochecha assim. Deus falando, meu filho, como você é um vaso de ouro, como você é uma bênção. Mas Deus sabe que a gente não é isso tudo. Deus sabe quem a gente é. Deus sabe exatamente onde estão as rachaduras. Deus sabe exatamente onde é que o cinto aperta. Ele sabe exatamente onde é que você para e chora. Pode até posar de durão, mas para e chora quando as coisas acontecem. João Batista, irmão Suzano, não era um sujeito de meias palavras. Eu fico imaginando se João fosse o pastor de uma igreja hoje. O machado está posto na raiz das árvores. Raça de víboras. Imagina um pastor chamando os crentes de cobra, de víbora. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a correr da sentença que Deus pode dar? Quem? O machado está colocado à raiz das árvores. João olhou para Herodes, e Herodes tomou a mulher do irmão de Filipe, Herodias. Tomou aquela mulher. E João sabia, Herodes é adúltero, mas é o governante. E agora? Fala a mensagem que agrada ou condena o pecado? Ele fala contra o pecado. Herodes temia. Herodes era um cara que falava assim, não vou mexer com João não, deixa João quieto. Mas a mulher que foi afrontada mandou a filha fazer uma dança sensual. E Herodes, já chapado com bebida, viu a menina dançando muito bem, atraído, fala assim, olha, se você me pedir até metade do reino eu te dou. Ela falou, não quero metade do reino não, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. A mãe mandou. E ela perdeu a riqueza do reino, mas a cabeça do profeta foi arrancada do pescoço. Eu ando pensando que algumas verdades do Evangelho, quando são ditas, elas esfregam a cara da gente. Aliás, se o Evangelho não nos confrontar, isso significa dizer que a gente está insensível à voz de Deus. Se o Evangelho apertar a gente, é porque nós ainda temos sensibilidade. Ai de mim o dia que eu não me sentir apertado com a mensagem do Evangelho, o dia que o Evangelho não fizer nenhum efeito em mim, o dia que o Evangelho não me confrontar mais, eu estou perdido, eu não tenho mais esperança. Mas eu tenho uma notícia para dar: quando o Evangelho te aperta, é sinal que Deus ainda te ama, é sinal que Deus ainda quer mudar a sua história, é sinal que Ele quer transformar você. O sal bate na ferida, vai arder, mas depois tem cura, tem renovação, tem transformação. Então aguenta, segura peão, aguenta o tranco, porque vai pular, vai dar problema, mas Jesus está trabalhando para salvar, transformar, libertar e mudar a nossa história. Eu ando falando uns negócios meio apertados aqui. Eu disse outro dia para o irmão, esse povo vai enjoar de mim rápido. Mas me pergunte se eu estou preocupado. Nem um pouquinho. O dia que eu não puder falar a verdade, eu vou fazer outra coisa. Mas se eu tiver que dizer, eu direi. Ah, pastor, mas alguém vai sair da igreja. Eu estou preocupado se você sair do céu. Mas se ficar apertado aqui, reclama com o dono. Eu não sou o dono não, mas reclama com ele. Porque o caminho do céu não é fácil. Quem quer seguir a Jesus deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus dia após dia. Não vai valer a pena você empinar o nariz e dizer, eu não aceito isso, eu não ando nessa regra.
Jesus continua sendo o dono, sendo o Senhor. E se nós não andarmos pela direção de Jesus, nós vamos nos perder. Mas hoje Jesus nos trouxe aqui para dizer: meu filho, minha filha, eu te amo, eu estou cuidando de tudo, cuidando de você. Olha só, não empina o queixo não faz queixo duro não. Aceita a palavra vai mudar você, vai transformar você. Você foi gerada por Deus para ser uma bênção. Sabe o que te aguarda? É o céu, não é o aplauso humano, não é as pessoas que te lisonjeiam, não é a honra humana. O que te aguarda é o céu. Você aqui pode perder qualquer coisa, eu posso perder qualquer coisa, estamos sujeitos às provações, às privações, mas nós não podemos trocar o céu por nada, não podemos trocar a herança por nada. Se você pode, adore a Jesus, a orquestra adora ao Senhor, o povo adora ao Senhor, o coral adora ao Senhor. Nós não trocamos o céu por nada. Deus pode nos moldar, Deus pode nos moldar, Deus pode fazer o que Ele quiser com a gente. Não diz que você se manda, você não manda em nada, nem eu. Se Jesus resolver tirar o nosso fôlego de vida, já era. Se você deitar numa mesa de hospital, Moiseli está aqui, bateu lá e voltou. Se um médico esquecer alguma coisa dentro de você, se cortar o que não pode, Raquelzinha, o aperto é grande. Tem gente nova que bate lá e não volta. Eu assisti uma família em aflição recentemente, um jovem lindo, novo, com toda a expectativa de vida, passou por um problema sério. Meus irmãos, quando isso acontece, a gente vê, nós não somos nada, nós não temos nada, se não for a graça de Deus na nossa vida, se não for o poder de Jesus segurando você com as mãos poderosas. Se não fosse Jesus segurando você, você não estava aqui, eu não estava aqui. Eu sinto a graça de Deus para te dizer: Jesus quer dirigir a sua vida, Jesus quer dirigir o seu caminho. Então seja uma testemunha. Não é você que se manda. Nós somos testemunhas ou somos sócios de um clube gospel? Ser testemunha implica em ter responsabilidade. Ser sócio do clube gospel, você vai só se você quiser, você serve só se achar que deve. No clube você vai para ser servido, mas na obra de Deus você arregaça a manga e fala assim: joga para cá, é comigo. Nós não somos voluntários. O irmão João Luiz me ensinou essa lição alguns meses atrás, dizendo assim: na obra de Deus a gente não é voluntário não. O voluntário faz o que quer, o servo faz o que precisa, o voluntário faz o que gosta, o servo faz até o que não gosta. Nós somos servos. E aí, quando a gente olha para essas coisas, Jesus está falando com os seus discípulos que eles são as suas testemunhas. Como é que alguém vai dizer vale a pena ser crente? É olhando para nós, é olhando para você. Você é a testemunha. Eles poderiam ter duvidado, mas depois de Jesus aparecer tantas vezes para eles, eles tinham certeza de que Jesus estava vivo. A outra certeza que eles tinham é que o reino de Jesus é um reino real. No versículo 3 ele diz que Jesus passou 40 dias falando-lhes a respeito do reino de Deus. O reino é real. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Jesus é algo real. Como é que Jesus reina? Ele reina em nós. Como é que Jesus reina? É a partir de nós. O reino é real. O reinado de Deus sobre o coração do homem deve ser real. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Os discípulos naquele tempo queriam um reino físico, queriam saber o tempo, as estações, queriam estar ocupados com o que o Senhor haveria de fazer. E aí eu quero te dizer uma coisa: ocupar-se com o presente é melhor, é mais importante do que ter curiosidade sobre o futuro. Tem gente querendo saber o que vai acontecer amanhã, esquecendo-se de ocupar com o presente. O amanhã pertence a Deus, o presente está diante de nós. O amanhã não temos controle, o presente nós podemos tomar decisões. Sobre o amanhã você não pode dizer nada, mas sobre o presente você pode fazer a melhor escolha da sua vida. Hoje é dia de pensar nas prioridades. Nós devemos pensar a respeito do reino de Deus. Ele começa a reinar em nós. Devemos anunciar o seu reino a partir de agora e compartilhar o poder do Evangelho. Eu sou confrontado por isso, eu sou chamado a fazê-lo, todos nós devemos fazê-lo. Como é que nós devemos viver os valores do reino de Deus? Como devemos viver para Deus? A nossa postura deve condizer com a nossa mensagem. A nossa postura deve condizer com a nossa mensagem. Um grande pregador escreveu dizendo que a gente deve pregar. Eu vou parafraseá-lo. Ele diz: pregue todo dia, se for preciso, fale alguma coisa. Isso quer dizer que você prega com a sua vida, você prega onde você está, você prega com a sua postura diante daqueles que estão a te olhar. Você entendeu? Levanta a mão e diz amém. É com a nossa postura. Venha o seu reino. Será que queremos mesmo? O reino de Deus tem valores próprios. Quais são os valores do reino de Deus? Sou eu que sou o centro? Sou eu que sou a prioridade? É você que é a prioridade no reino de Deus? Já viu que nós muitas vezes queremos ser o centro do universo? Queremos ser os primeiros, queremos ser o polo de atenção. Os valores do reino de Deus vão contra esse individualismo. Venha o teu reino, mas como virá o seu reino? Será que nós queremos os valores do reino de Deus? Nós abrimos mão daquilo que nós tanto apreciamos por causa do reino de Deus? É para pensar. É para a gente pensar. Vai dar quanto por isso? Às vezes temos dificuldade de dar alguns minutos de oração, alguns minutos de adoração. Às vezes temos preguiça com o nosso culto. Culto a gente não assiste, culto a gente entrega. Culto não é espetáculo, culto é serviço. No inglês eles não usam a expressão culto. O culto de domingo é Sunday Service, serviço de domingo. Porque culto não é só culto, uma palavra vaga, é um serviço. Se a gente encarar o culto como serviço, a gente se entregaria mais. A gente não teria preguiça de adorar, não teria preguiça de, vamos levantar a mão. Aí o fulano está em coma, está dormindo ainda. Lá no mundo ia atrás do trio elétrico, fazia bagunça, virava à noite chapado, virava do carnaval de sexta até terça, e na quarta-feira enchia a cabeça de cinza para poder, né? Mas para adorar a Deus tem preguiça. Para adorar a Deus não consegue. Culto é serviço, culto é trabalho, culto é você se levantar e dizer assim: eu vou adorar o meu Senhor hoje, porque tem uns irmãos lá que eu preciso adorar junto com eles. Porque culto também é algo comunitário.
Culto não é um negócio que a gente faz sozinho, embora tenha um aspecto individual, mas quando a igreja se reúne como corpo para adorar a Deus, quando a igreja se reúne, há um poder na adoração coletiva, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Jesus já avisou, se tiver 2 ou se tiver 3, eu estou no meio. Imagina, Jesus está no meio se tiver 2 ou 3, se tiver 300, aí Jesus está mesmo, né? Porque Ele chega para fazer aquilo que tem para fazer. Então culto é serviço. Nós abrimos mão de quê? Por causa de Cristo e do seu reino, nós somos capazes de quê? Até onde nós vamos? Terceira lição: devemos viver no poder do Espírito Santo. João Batista anunciou o batismo no Espírito Santo, Mateus 3,11, Marcos 1,8. Jesus havia prometido a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador. Ele diz: eu vos enviarei o outro Consolador. E quando ele fala outro Consolador, ele não usa a expressão heteros, outro diferente, ele usa allos, outro igual, outro com a mesma essência, outro com a mesma natureza. Jesus está dizendo assim: eu vou, mas outro virá, e ele será como exatamente eu sou, é outro igual. Jesus prometeu o outro Consolador, heteros, parácletos seria um Consolador diferente, um espírito diferente, allos é um espírito igual. Atos 1,8, Jesus promete o poder que vem pelo Espírito sobre a igreja, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder aqui não é dunamis, é exousia, não é poder explosivo, é autoridade. Olha o que Jesus está dizendo: eu vou dar a vocês a autoridade quando descer sobre vós o Espírito Santo. Tem gente fazendo pouco da gente, mas a autoridade do Espírito está sobre nós. Pelo poder do Espírito você vence a batalha, vence o diabo. Pelo poder do Espírito você se levanta. Tem gente até duvidando, mas pelo poder do Espírito você vai se colocar de pé. A bênção virá, a vitória virá. O poder do Espírito, a autoridade do Espírito Santo para nós. Nas dificuldades, o poder do Espírito sempre se manifestou. No poder do Espírito, queridos irmãos, pessoas comuns fizeram coisas extraordinárias. Atos 2,4, lá no Pentecostes, no cenáculo, a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns viveram coisas extraordinárias. Talvez entre nós exista alguém que diga: não, eu não. Tem tanta gente para Deus usar, tem tanta gente para Deus fazer tanta coisa, porque eu chamo o outro, Senhor? Está na hora de arregaçar as mangas e navegar no oceano do Espírito. Está na hora de entrar nessa água profunda e ir mais longe na presença do Espírito. Está na hora de viver pelo poder do Espírito. Se você vive no Espírito, você vai também andar em Espírito, você vai viver pelo poder do Espírito. Então navegue. Tem mais da parte de Deus. Você pode ser cheio do Espírito até transbordar. Você pode ser cheia do Espírito Santo e ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, fizeram coisas extraordinárias. Imagine Pedro, um pescador. Imagine Pedro, aquele homem rude, com um palavreado não muito polido. E aquele homem agora, em Atos 3, na Porta Formosa, em Atos 4, o paralítico está curado. E por causa do bem feito a um homem, eles foram levados perante os sacerdotes, os guardas do templo, perante o sinédrio e as autoridades. E quando eles lá estão, Pedro, cheio do Espírito Santo, não teve medo. Quando ele olha para todo mundo, questionando, pastor Ricardo, ele diz assim: olha, é no nome de Jesus, Jesus que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram, que esse está aqui vivo. Sabe por quê? Porque o Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos, e no nome dele, esse homem foi curado. Pedro, que era um pescador rude, não teve medo diante do problema, porque gente comum, quando está cheia do Espírito Santo, não teme nem a morte, não teme nada, fala o que vem na boca. Ah, mas se vier o problema, com Jesus a gente vence, com Jesus a gente vai, com Jesus a gente avança.
Quem concorda diz amém. Atos 9:17. Pessoas comuns fazem coisas extraordinárias quando estão sob o poder do Espírito. Tem gente que Deus chamou de coisas simples e fez delas grandes homens e mulheres de Deus. Tem gente que não era vista, Deus chamou e fez algo grande. Eu fui quinta-feira pregar no culto de gratidão do pastor Cabral, lá em Carabuçu. O pastor Cabral aceitou Jesus há 45 anos atrás. E ele contou uma parte da história. Como Deus pega alguém simples e faz algo grande. Deus não precisa de coisa grande para fazer coisas grandes. Deus parte daquilo que não é para fazer aquilo que Ele quer que seja. Deus parte do nada para fazer tudo. Só precisa ter um coração disponível para Deus trabalhar, porque se o coração estiver disponível, Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Você está aqui hoje e pode estar dizendo, eu não. Mas tinha um discípulo que estava lá em Atos, quando Saulo caiu no caminho de Damasco, e estava na casa de Judas, na rua direita. Saulo estava com escamas nos olhos, e ele estava cego, orando, e tinha um homem chamado Ananias, que era um discípulo temente a Deus, e Ananias estava orando também, e o próprio Senhor falou com ele, Ananias, preciso de você, eis-me aqui, Senhor. Preciso que você vá na casa de Judas. Judas, meu amigo, que bênção, vou lá. Na casa de Judas você vai orar para um homem que está lá. Esse homem está cego, está orando, mas quem é o homem? É Saulo. Saulo, vou não. Já viu que tem coisa que Deus te manda fazer? Você diz, não, eu não, Senhor, manda outro. Como é que eu vou falar para aquele homem? Saulo é perigoso. Todo mundo está dizendo que ele já matou um monte de gente. Saulo é perigoso demais. Vou não, Senhor. O Senhor vai lá, Ananias. Ananias é um sujeito comum, só aparece ali, não aparece de novo. Vai lá, Ananias. Primeiro vai porque eu estou mandando. Aí quando Deus manda, a gente fala, é melhor obedecer. Segundo, vai lá porque aquele sujeito que você diz que é perigoso, ele está orando. Ele está orando agora. Você vai lá porque eu quero fazer um milagre. Você lê o texto, eu estou parafraseando, é óbvio. Ele vai ser curado por você. É mesmo? Vai lá, ele está orando. Tem uma outra notícia para te dar. Esse, para mim, esse que você diz que é perigoso, que não vale nada, que já matou um monte de gente, esse homem que você não quer ver nem a cara dele, esse homem, para mim, o Senhor, olha o que eu te digo, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Cuidado com quem você está dizendo que não é nada, porque pode ser um vaso escolhido para Deus usar. Então não fuja do chamado de Deus, não fuja da responsabilidade. Se Deus te chamar, levanta e atende. Se Deus mandar, levanta e faz. Se Deus chamar você, ouça a voz do Senhor, porque pode ser que Deus vá te usar para alcançar um vaso escolhido para as mãos dele. Saulo está orando, é um vaso escolhido. Vai lá. Ananias chega. Irmão Saulo, olha, aquele Jesus que apareceu para você no caminho, Jesus contou tudo para Ananias. Olha, apareci para ele no caminho, ele caiu, está com escama, está cego, está orando, é um vaso escolhido. Ananias chegou assim, olha, aquele que apareceu para você no caminho mandou eu vir cá para orar para você ser curado e para você ser cheio do Espírito Santo. Um homem comum pode fazer coisas extraordinárias. Tem pessoas comuns nessa noite que Deus pode usar para fazer coisas extraordinárias. Será que aqui na primeira igreja Assembleia de Deus, Deus pode achar gente com coragem para obedecer a voz dele? Será que aqui na primeira igreja Assembleia de Deus, Deus pode achar pessoa disposta a dizer, Senhor, pode contar comigo, não manda outro não, pode mandar a mim mesmo, eu estou aqui para o Senhor me usar. Tem gente aqui que está disposto a fazer isso? Tem gente aqui disposta a ser cheio do Espírito Santo, a ser cheia do Espírito Santo? Então, quando a gente vive a vida cristã no poder do Espírito Santo, a gente reconhece que o ministério do Espírito Santo não é um luxo, é uma necessidade. Viver a vida no Espírito é uma necessidade.
E aí logo na frente aparece a palavra testemunha mais uma vez, de novo. Sabe por quê? Porque ser testemunha é a melhor coisa que nós podemos fazer na vida cristã. Já viu os filmes que as pessoas vão fazer, aqueles filmes de julgamento? O cara põe a mão em cima da Bíblia, pastor Ricardo, jura falar a verdade, somente a verdade? Ser testemunha é falar a verdade, é viver a verdade. Não é uma encenação diante das câmeras. Você não está fazendo aquilo para ter ibope, audiência, para alguém ver como ele desempenha bem o seu papel. Não, todos nós somos testemunhas. O incrédulo, o descrente, quando olha para nós e às vezes pergunta, olhando as nossas falhas, ele diz: ser crente é isso? Um crente pode fazer isso? Eu ouço muito essas perguntas de gente que está vigiando a gente, que olha para as nossas atitudes e pergunta: mas isso aí é ser crente? O crente pode fazer isso? Paulo diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A verdade é que a igreja é um hospital. Todos nós estamos aqui em tratamento. Alguns já venceram algumas etapas, outros Deus ainda está trabalhando neles. No dia que você estiver bom, Jesus te leva. Você vai estar pronto. Fala assim: esse aqui está maravilhoso, pá, vem. Enquanto você não vai, ele está trabalhando. Passa a lixa de um lado, passa a lima do outro, arranca uma sujeira aqui, põe um alicate, aperta por ali, Evandro, vai mexendo, né? Joga um azeite na engrenagem para funcionar bem o sistema, a ferramenta. É assim que vai, o negócio vai, e vai acontecendo. O Senhor vai trabalhando em nós. E muitas vezes a máquina está emperrada. E sabe o que o Senhor faz? O óleo do Espírito Santo desemperra a máquina demais. Já viu a máquina emperrada, enguiçada? Quando o Espírito de Deus toma, ele muda e ele vai azeitar a engrenagem e ela vai funcionar bem. Ser uma testemunha de Jesus implica em sabermos que somos vigiados. Verdadeiras testemunhas vão longe. Atos 1:8 diz, meus queridos coristas, é Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha para cá, meu irmão, não importa onde você vive, não importa o bairro que você mora, a casa que você ocupa, não importa se é algo rico ou não, se tem expressão ou não, não importa, seja uma testemunha de Jesus, mas a gente começa a ser testemunha dentro da nossa casa. O doutor Oswald Smith diz o seguinte: a luz que chega mais longe é aquela que brilha mais forte na nossa própria casa. Se a luz brilha forte na nossa casa, ela vai chegar mais longe. Você não precisa dizer que a luz está acesa quando ela está brilhando. Se a luz estiver acesa, todo mundo vai ver. Então acenda a luz, deixa brilhar a luz, deixa brilhar a luz, para que você seja visto como testemunha de Jesus. E a última coisa que é a lição, e nós terminamos, é que antes do Pentecoste acontecer, eles tinham também a certeza da volta de Jesus. Eu me lembro, nós éramos criança, lá em casa a gente ouvia a Rádio Marumbi, lá no irmão do Silvio também, né? A Marumbi, ouve até hoje, né? Até hoje. E tinha um locutor da Marumbi com a voz postada, assim, tipo Judson, diz assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E a gente ouvia aquilo, mas sabe qual é o desafio? Nem a gente viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, é a gente viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar agora. É falar com o coração aberto, dizendo: Maranata, vem depressa, Senhor Jesus. Não é esperar Jesus amanhã, é esperar Jesus agora. Você pode dizer para Jesus vir agora? Você tem coragem de fechar os seus olhos e falar assim com o seu coração, dizendo assim: Senhor, pode vir agora, pode vir hoje, que eu estou te esperando agora. A gente não pode viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã.
a gente precisa viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar agora. De verdade, eu pergunto mais uma vez: você pode dizer com o seu coração aberto para Jesus: Jesus, pode voltar agora? Quem tem coragem de dizer isso? Vai dizendo para Ele, vai levantando a mão, vai dando glória a Deus, dizendo: Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Quem está esperando Ele agora, não vai querer que Ele volte amanhã, quer que Ele volte agora. A ascensão de Jesus foi algo importante. Jesus foi e enviou o seu Espírito. Ele é o nosso intercessor. Hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. 1 João 1,9 diz que nós temos um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante de Deus o Pai, que é Jesus Cristo. Olha para cá: aquele que é o cabeça da igreja, aquele que não se move do lugar, aquele que é a resplandecente estrela da manhã, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, aquele que é o alfa e é o ômega, aquele que é o princípio e é o fim, aquele que é a palavra, que é antes de todas as coisas, e que sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que sempre existiu, aquele que é inabalável, aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem a espada flamejante, que nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos exércitos, que está sempre conosco, aquele que é Jesus, o dono da igreja, o chefe da igreja, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Ele está intercedendo por nós lá no céu e é o nosso advogado. Mas um dia Ele deixa de ser o intercessor, um dia Ele deixa de ser o advogado, e Ele vem com poder e grande glória. E nesse dia Ele não intercede, Ele vem para julgar. Nesse dia Ele vem para reinar. Ele deixa de ser o intercessor e passa a ser o juiz. Enquanto Ele não é o juiz, segura na mão de Jesus e seja transformado por Jesus, porque o poder de Jesus pode mudar a sua história. Hoje Ele intercede. Se pecarmos, temos um intercessor. Tem alguém que chega diante do Pai e intercede por nós. Mas um dia, irmão Marcelino, o intercessor deixa de ser intercessor e passa a ser o juiz. Um dia ele deixa de ser o advogado que nos defende, passa a ser o juiz que dará a sentença. Deuteronômio 16, eu estou terminando, a hora passa muito rápido. Deuteronômio 16 diz que todo homem deveria aparecer diante do Senhor uma vez por ano. Portanto, não deveriam aparecer com as suas mãos vazias. O hino 16 da harpa cristã diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Como chegaremos diante de Deus com as nossas mãos vazias? Olhe para as suas mãos. É só coisa física, mas no âmbito espiritual, o que apresentaremos ao Senhor? Aqueles homens estavam olhando para cima, olhando, Jesus conversando com eles. Eu estou imaginando a cena. Jesus conversando, sobe 20 centímetros, sobe meio metro, sobe 1 metro, eles estão olhando. Graças, daqui a pouco sobe mais um pouquinho, 2 metros, eles estão olhando. Daqui a pouco 5 metros, 6 metros, Jesus vai subindo, eles estão olhando. A cabeça vai curvando, eles estão olhando. Daqui a pouco uma nuvem encobre o Senhor dos olhos deles. E a nuvem sempre foi símbolo da glória de Deus, da presença de Deus guardando o seu povo. Uma nuvem o encobre dos seus olhos, eles estão olhando para cima, com o olho fito no céu, olhando. Olha, ele subiu, ele se foi. E na hora que eles estão olhando, anjos de Deus descem. E eu me lembro quando o anjo desceu em Nazaré e falou para Maria que o Salvador estava chegando. Eu me lembro quando anjos de Deus desceram e abriram o sepulcro e Jesus ressuscitou com poder e grande glória. E agora os anjos descem com uma palavra confortadora. Eles dizem assim: olha, esse Jesus, do mesmo jeito que vocês o viram subir,
Ele há de descer, Ele há de voltar. Ele há de voltar, e eles estão olhando para cima e confortados por aquela palavra, eles saem daquele lugar e vão para o cenáculo orar, esperando a chegada do Espírito Santo. Hoje Deus quer encher você, você vai sair desse culto hoje, mas olha só, seja cheio do Espírito Santo. Sabe por que muita gente quer ser batizado com o Espírito Santo e não é? Porque a gente não pede, que a gente não busca. Você que não é batizado com o Espírito Santo, quando acordar, fala assim: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Na hora que for tomar o café, Jesus, esquece de mim não, eu vou tomar um cafezinho aqui, mas se o senhor quiser me batizar agora, eu deixo o café esfriar. Na hora que você vai pela rua, está dentro do carro, dirigindo o carro, ou está no ônibus, fala assim: Jesus, eu estou indo para o trabalho, mas se o senhor quiser me batizar aqui dentro do ônibus, pode ficar à vontade, eu estou aqui, pode me batizar. Na hora que for almoçar, pegou a marmita no trabalho, ou foi em casa, vai orar, fala assim: Jesus, eu vou almoçar agora, mas se o senhor quiser aquecer meu coração, destravar minha boca para eu falar língua estranha, eu nem almoço, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E quando chegar de noite, você ora de novo. Quando for dormir, ora: Jesus, eu vou dormir, mas se o senhor quiser me acordar falando línguas estranhas, se o senhor quiser me acordar cheio do Espírito Santo, eu não ligo não, pode me acordar, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus subiu, enviou o Consolador, disse que era para nós, então não é para o vizinho, é para você. Pega para você e diz assim: é meu, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. E do mesmo jeito que a igreja começou debaixo do fogo do Pentecostes, nós vamos subir debaixo do fogo. O fogo continua aceso. Esse Jesus, do jeito que ele veio, Oséias, ele vai voltar, e nós aguardamos a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até amanhã do céu raiar. Nossa esperança é a sua vinda. Quem pode dar glória a Jesus? Curva a cabeça. Quem pode dar glória a Deus? Está gostoso, mas a gente tem que terminar. Vai para casa pedindo que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Atos 1 diz que eles criam na ressurreição de Jesus, viviam os valores do reino de Deus, esperavam Jesus voltar. Esse é o desafio para todos nós. Curva sua cabeça aí. Está esperando o que para tomar a decisão? Vai esperar Jesus fazer o que para você mudar a sua vida? Vai esperar o que para Jesus falar com você, para você ser a testemunha que Ele precisa, lá dentro daquele trabalho? Para você ser a testemunha que Ele precisa, lá naquela rua que você mora? Para você ser a testemunha que Ele precisa, lá no escritório, lá no mercado, lá no consultório médico, lá no batalhão de polícia? Jesus pode contar com você? Jesus está dizendo assim: vocês serão minhas testemunhas. Feche os olhos mesmo e olhe só com os olhos do coração. Vocês serão minhas testemunhas. Está esperando o que para dizer para Jesus? Conta comigo, usa a mim mesmo. Está esperando o que para dizer para Jesus? Jesus, hoje eu abro mão do controle, estou te dando o controle e a rédea. Hoje eu paro de mandar na minha vida, eu vou deixar o Senhor mandar. Está esperando o que para dizer para Jesus? Jesus, até aqui eu estou querendo levar esse negócio no supapo, na força, mas eu abro mão da força agora e digo para o Senhor: faça o teu querer. Está esperando o quê? O domingo vai passar, a segunda-feira vai chegar, a vida vai ter o seu curso. Se Deus te der saúde, domingo que vem você está aqui de novo. Amanhã está no culto de libertação. Começamos o mês da provisão, o trimestre. Ou não, pode acontecer alguma coisa e você não conseguir chegar amanhã. E a gente fica cheio de si, pensando assim: ah, eu sou eu que faço. Jesus, eu entrego o controle hoje, entrego a rédea hoje. O Senhor começa a governar agora. Senhor, nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Eu preguei a palavra com fidelidade. Aquilo que eu não consegui falar, eu peço ao Senhor com seu Espírito que fale, que convença, que mude, que transforme. Senhor, se tem alguém aqui que está com o queixo duro, que diz: eu não vou, eu não faço, Senhor, muda essa história.
Acorda essa pessoa de noite, tira o sono dela, para ela pensar nas coisas do céu e entregar o controle para o Senhor. Senhor, nós sabemos que o tempo está chegando, e nós dizemos com o nosso coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és o Senhor, Tu és o dono, Tu estás entronizado sobre todas as coisas, e nós Te adoramos, porque o Seu nome é Jesus, o nosso Salvador para sempre. O nome poderoso de Jesus vai fazer a diferença na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Glória a Deus. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. Que seja sobre nós a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus, todos nós que esperamos o grande dia, digamos juntos: